Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Aqui Roseli Gimenez apresentando o Cultura em Foco. Sempre por aqui tratamos de vários temas, né? De coisas que interessam ao contemporâneo, enfim, à cultura. E hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que se traduz como o Dia Mundial do Trabalho. Enfim, o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, o Dia Internacional dos Trabalhadores, seja como for, representa uma data comemorativa internacional, claro, dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 1º de maio, em quase todos os países do mundo. Na maioria deles é feriado, como no caso no Brasil. Bom, essa data foi escolhida em homenagem ao esforço dos trabalhadores americanos dos Estados Unidos, que justamente em um sábado, dia 1º de maio de 1886, portanto, no século XIX, esses trabalhadores foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária máxima de trabalho por dia. Bom, muitos milhares desses trabalhadores que foram às ruas, por exemplo, em Chicago, nos Estados Unidos, protestaram contra as condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigiam a redução da jornada de 13 para 8 horas diárias. Bem, naquele dia as manifestações movimentaram a cidade e causaram, obviamente, a ira de todos os poderosos, não é? Bem, isto infelizmente ainda acontece, mas os trabalhadores têm várias das garantias por conta dessa primeira manifestação no século XIX. No século XX, não é, uma obra é representativa dessa ideia da industrialização e da falta de humanidade com que são tratados os trabalhadores, né? Justamente para ilustrar o post que está no Instagram do Cultura em Foco do Instituto Legos, nós deixamos como imagem a obra, a pintura Operários, de Tarsila do Amaral. Essa é uma obra de 1933, aponta uma temática, obviamente, social, e ela está exposta no Palácio Boa Vista, pertencente ao acervo do governo do estado de São Paulo, no Brasil. É uma obra significativa e que integra o modernismo brasileiro, retratando em tela 51 operários da indústria. Carrega como símbolo a exploração do povo trabalhador e a diversidade étnica que compõe a nossa sociedade. Essa é uma tela feita com uma técnica de pintura a óleo. Ela é bastante grande, né? E pertence justamente ao período em que a artista Tarsila do Amaral se dedicou a retratar temas de interesse coletivo e social. Isso logo depois de ela retornar de uma viagem à União Soviética. Bem, a tela Operários, não é? É considerada um grande símbolo do período de industrialização brasileira, particularmente do estado de São Paulo. Esse foi óbvio e obviamente um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores
essa migração vinda de outras partes do Brasil e evidencia uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso a leis, né, que pudesse defendê-la. A artista Tarsila do Amaral exibe nessa obra as distintas feições dos trabalhadores e trabalhadoras das fábricas. São pessoas de cores e etnias muito diferentes, representadas lado a lado. E apesar dos contrastes, todos carregam feições extremamente cansadas e sem esperança. Assim, são 51 rostos, alguns deles sobrepostos. Essa mistura de trabalhadores, não é? Essa mistura exibida em sequência aponta para a massificação do trabalho. Os operários olham todos na mesma direção, mas não estabelecem nenhum contato visual uns com os outros. E a disposição dos trabalhadores em um formato crescente, como se atingisse um aspecto piramidal, não é? Acaba permitindo que se veja ao fundo uma paisagem que mostra uma série de chaminés cinzentas de fábricas, como eram assim estes trabalhadores na década de 30. Bem, dessa época, desse período até o momento, né, ao século XXI, há muitas fábricas ainda, muita situação semelhante, mas há um excesso também de trabalho por exposição virtual, online ou híbrida, que marca o trabalho em nosso contemporâneo. E bem, as reivindicações trabalhistas, infelizmente, desculpem, ainda são necessárias para que os trabalhadores possam ter alguma dignidade. Bem, espero que apreciem em nosso post no Instagram a imagem de operários de Tarsila do Amaral, ou que deem uma busca para darem uma olhadinha nesta significativa obra. Se tiverem um tempinho, deixem aí um comentário sobre o vídeo, deem um gostei, apreciem. Se ainda você não se inscreveu no canal, pode fazer. Nós aqui do Cultura em Foco do Instituto Legos agradecemos. Muito obrigada e até a próxima.